pra chamar? É, Ele é bom? é, É legal? é. É pra brincar com ele também? Pode? Meus amigos, o mundo espiritual é mais real do que a gente imagina. Olha o relato dessa mãe aqui que teve a experiência com uma filha dela de apenas 3 anos. Eu vou dar play aqui no vídeo, acompanha comigo. É pra chamar? É, Ele é bom? é, É legal? é. É pra brincar com ele também? Pode? Esse vídeo viralizou nas redes sociais e aconteceu com uma pessoa deixou um comentário falando que isso aí não é apenas um amigo imaginário. Isso é um problema muito pior do que ela possa imaginar. E se ela fosse a mãe dessa criança aqui, não deixaria isso acontecer, porque isso aí é um demônio. Eu vou apertar um vídeo aqui onde você vai ver um relato um pouco mais detalhado, que um rapaz aqui ele vai contar tudo, essa história pra gente. E aí, se você tiver alguma história parecida, deixa aqui o seu comentário, vamos ouvir isso aqui junto. Vamos lá. E teve uma pessoa chamada Luca que fez um comentário que assustou todo mundo. E ela deu um conselho para a mãe que postou esse vídeo, contando uma história de terror real que aconteceu com ela. E no comentário, a Luca se dirigiu à mãe que postou o vídeo falando exatamente assim: moça, eu não a conheço, mas vou te contar um relato meu vivido em minha casa. Quando ela tinha 3 anos, minha filha tinha uma amiga imaginária que ela deu um nome de Menininha. Eu e o pai dela ficamos super tranquilos, porque a gente imaginava que isso era coisa de criança. E todas as vezes que nós iríamos entrar no carro, a minha filha falava o seguinte: mãe, espera um pouquinho, deixa a porta aberta para a Menininha entrar. E a mãe, o pai, deixava a porta aberta para dar tempo para a menininha entrar. Quando a filha dessa moça, chamada Luca, ia brincar, a menininha estava junto, mas lembrando, é uma amiga imaginária. Quando a filha dessa moça ia almoçar e jantar, a filha dela falava o seguinte: mamãe, dá papá para a menininha também. E a mãe surfava essa onda, entrava na imaginação da filha e dava o papá na boca da menininha. Um dia, eu estava organizando a minha casa, arrumando a minha casa, e minha filha estava brincando no sofá, de subir no sofá e pular, subir e pular. O pai estava sentado do lado, no mesmo sofá, e a filha falou o seguinte para ele: papai, senta no outro sofá, porque a menininha vai pular aí agora. O pai entrando na brincadeira, ele sentou no outro sofá. A mãe parou o que estava fazendo e observou essa situação. E a mãe falou exatamente assim para a filha: filha, qual é o nome da menininha? Só que a filha se virou para onde estava a menininha e perguntou. A menininha, a amiga imaginária, não quis dizer o nome Nunca fala o nome, pessoal. Isso aqui que é um detalhe muito importante, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. dela. A filha voltou a dizer: mamãe, ela não quer falar o nome dela. E a mãe começou a repreender aquela situação em nome de Jesus. E a mãe falou exatamente assim: que todo mal disfarçado de bem saia da minha casa imediatamente. Olha só que interessante isso aqui. A mãe percebeu que aquilo ali não era apenas um amigo imaginário, né? Não era coisa da cabeça da menina, da filha dela. Aquilo ali era um demônio disfarçado. E por que que só a menina consegue ver? Geralmente aqui tem duas explicações. Crianças e animais, eles possuem um nível espiritual mais elevado do que pessoas adultas, ou seja, eles conseguem ver coisas que nós não conseguimos ver. E a segunda coisa, que já dizia a minha sogra, muito crente, quando um demônio ele quer te afrontar, mas você está preparado espiritualmente, ele vai tentar entrar na sua casa de alguma forma, e geralmente é através dos filhos. Por isso que é muito importante você prestar muito atenção nos seus filhos, principalmente nessa idade aí. Vamos continuar assistindo aqui. Presta atenção nisso aqui que você vai ver o que aconteceu depois que a mãe repreendeu em nome de Jesus aquele demônio. Presta atenção. A Luca começou a chorar e ela falou o seguinte: mamãe, a menininha está com muita raiva de mim porque você está falando do nome de Jesus dentro da nossa casa. A mãe pegou a filha no colo e falou o seguinte: filha, fala para ela que você realmente nunca mais vai brincar com ela e fala para ela sair, para ela ir embora imediatamente. Fala para ela que eu não deixo mais ela entrar aqui em nome de Jesus. Só que no outro dia, a Luca começou a brigar com o marido dela por causa de uma saída que eles tinham que fazer um compromisso, e ela foi para o quarto da filha para pegar a filha para arrumar para esse compromisso. Só que aí ela falou que ela perdeu totalmente as forças das pernas porque ela viu através da janela do quarto da filha que a filha estava em pé no muro da casa, com a corda no pescoço e com um nó nessa corda. Só que a Luca falou que esse nó não foi feito por uma criança, era um nó feito por um adulto. E essa corda estava presa num pé de manga. A mãe, desesperada, berrou o nome do marido. O marido saiu correndo, ela saiu correndo, e quando chegou no quintal, a filha dela já tinha pulado no muro e estava com a corda no pescoço. O pai, com muita dificuldade, conseguiu tirar a criança, e com mais dificuldade ainda, ele conseguiu desfazer o nó. A mãe pegou a filha no colo, começou a orar e falou o seguinte: filha, quem deu esse nó? E a filha dela se virou para onde estava a menininha, já não estava mais dentro de casa, estava do lado de fora. Presta atenção nisso aqui. O demônio, ele não estava mais dentro de casa, estava do lado de fora. Por isso que ela estava em cima do muro. Por quê? Porque a mãe repreendeu no nome de Jesus, e aí o demônio tem que sair mesmo. Quando você dá permissão, quando você dá essa autoridade para ele entrar, ele entra. Mas a partir do momento que você repreende no nome de Jesus, aí não tem jeito, ele vai ter que sair. Apontou para a menininha e falou:
foi ela que deu um nó. E ela me falou que nós estávamos brincando de balançar e que era a minha vez e que ela ia me empurrar. Mãe e pai pegaram a sua filha, se abraçaram, isso é uma história real, e se ajoelharam no gramado da própria casa e pediram perdão a Deus. E ela falou exatamente assim: Jesus, se eu e meu marido nós demos legalidade para que um demônio agisse na nossa família, eu te peço perdão nesse exato momento e feche essa brecha. E a Luca finalizou o comentário dela falando o seguinte: se eu tivesse brigado com o meu marido por mais alguns minutos, eu teria perdido a minha filha. E aí ela finaliza se dirigindo para a mãe, que postou esse vídeo que viralizou falando exatamente assim: então de todo o meu coração, mamãe, eu te peço, ore por sua pequena, não dê legalidade ao mal, ele existe e eu posso provar. Olha, você que ficou até o final desse vídeo, você acredita nessa história? E aí, você acredita nessa história? Você acha que é real? Você tem algum relato parecido com isso aqui? Eu já tive algumas experiências de pessoas próximas a mim vendo coisas quando era crianças, né? Eu também era criança nessa época. Eu nunca consegui ver nada, 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 nada mesmo, zero. Apenas em sonhos mesmo. Na famosa paralisia de sono. Mas eu conheço pessoas que eram próximas a mim que conseguia ver coisas que não existiam. E a gente sabe que existe os anjos, né, que é de Deus, e existe também demônios. Então, quando a gente é criança, os demônios, eles costumam interferir muito na vida dessas pessoas. Eu já vi relato de pessoas que viram demônios em cima de guarda-roupa, debaixo da cama, ou seja, fica perturbando ali. Então, meus irmãos, o que a Bíblia fala sobre isso? Você lembra no início que eu disse que as crianças e animais conseguem ter uma sensibilidade no mundo espiritual melhor do que nós adultos? E aqui eu separei alguns versículos para a gente entender o que a Bíblia fala a respeito disso. Ó, a criança ela possui um nível de sensibilidade espiritual especial. Por exemplo, aqui, ó, em Mateus 18:3, Jesus vai dizer assim: ó, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Então, isso aqui, Jesus ensina que a postura espiritual de uma criança, simplicidade, pureza e fé, é um modelo. E isso aqui não é tudo, é apenas o primeiro versículo. Vamos para o segundo aqui, ó. Mateus 18:10 vai dizer assim: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque os seus anjos nos céus veem continuamente a face do meu Pai. Então, esse texto aqui é frequentemente associado à ideia de que crianças têm uma ligação espiritual especial. E aqui também tem alguns versículos sobre animais enxergando o mundo espiritual. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Você vê o caso de Balaão e a sua jumenta, tá lá em Números 22:23, que vai dizer assim: a jumenta viu o anjo do Senhor no caminho com a espada desembainhada na mão, então desviou-se do caminho. Só a jumenta viu aquele anjo ali, que estava pronto para pegar Balaão. Balaão não viu. Depois que Deus abriu os olhos espirituais de Balaão, que ele foi conseguir ver. Às vezes, as crianças, em alguns casos, tá? Não são todas, têm os olhos espirituais mais sensíveis do que alguns adultos. E aqui, ó, em Números também, 22:31, vai dizer assim, ó: então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor. Ou seja, o animal, ó, percebeu muito antes de Balaão. O ser humano ali, adulto, Balaão, ele só conseguiu ver depois que Deus abriu os olhos espirituais dele. E aqui também em 2 Reis 6:17 vai dizer assim, ó: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do moço, então ele viu o monte cheio de cavalos e carros de fogos. Isso mostra, né, que a visão espiritual depende de Deus abrir os olhos ou não espiritual das pessoas. E como a gente vê que a criança ela tem uma pureza espiritual que os adultos não têm, geralmente eles têm os olhos espirituais mais sensíveis mesmo. Então a conclusão aqui é que crianças e animais elas conseguem ver o mundo espiritual melhor do que a gente. Então isso mostra que as escrituras ensinam que o mundo espiritual ele existe, mas nem todos conseguem perceber. Então a gente viu aqui alguns relatos de que a criança percebeu, né? A criança consegue ver, mas a mãe não consegue, tá? Eu já vi relato também que pessoas que já foram do outro lado, né, envolvido aí no mundo espiritual, que já foram satanistas e agora se converteram e são pastores, missionários, enfim. Eles relataram que cada um deles tinha um demônio para que o auxiliasse. E essas pessoas conseguiam ver esses demônios como se fosse um ser humano do lado deles. E um detalhe importante é o quê? Somente ele conseguiria ver. Ou seja, o demônio também ele pode se apresentar para alguém caso ele queira. E às vezes ele só vai fazer isso quando ele tem um pacto com alguém, né? Por exemplo, pode ter 3 pessoas sentadas e somente um tem um pacto ali espiritual com algum demônio. Somente essa pessoa consegue ver esse demônio. E esse demônio auxilia ele em diversas coisas e no fim de tudo, ele só quer
a alma da pessoa, né? Que é algo mais precioso que a gente tem nessa vida. Eu quero que você deixe aqui o seu comentário aqui abaixo. Se você conhece algum caso assim, alguma experiência que você já teve, deixa aqui abaixo o seu comentário quando você era criança ou até mesmo depois de adulto. O que aconteceu com você? Eu quero saber, porque eu tô curioso sobre esse assunto aí. O que você acha? É verdade, não é? Deixa aqui abaixo o seu comentário.